Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, professor e também perito criminal, e no vídeo de hoje a professora Isabela e eu vamos trazer dicas rápidas e o mais importante, uma questão inédita, um modelo pronto, um passo a passo para a prova discursiva de médico legista da PCSP. Antes da gente seguir para a questão inédita, eu trago aqui dicas bem rápidas, bem objetivas para vocês atingirem a nota 10. Está aqui para vocês. Primeiro, redija sua resposta seguindo a norma culta. A importância de estar em dias, com a gramática, não cometer erros ortográficos, nem erros de pontuação. Tudo isso vai garantir uma boa nota. O próximo, realizar uma boa estruturação do seu texto. O que é isso? Respeitar as margens, realizar a translineação, separação silábica para ocupar a linha toda. Botar uma ideia, colocar uma ideia ou um aspecto da questão em cada parágrafo. Isso vai ajudar nessa boa estruturação. Qual é a próxima? Planejar o parágrafo em 3 partes. Enxergue o seu parágrafo em 3 partes. Apresentação do aspecto, desenvolvimento desse aspecto, definir, exemplificar, vai depender do caso, e fechamento, encerrando ali o seu parágrafo, simplesmente retomando o aspecto inicial. Nem sempre ou quase nunca é obrigatório essa parte, mas fica a seu critério usar ou não. Mas a parte 1 e a parte 2, siga ela que é sucesso. A próxima dica, não fugir do tema ou dos comandos pedidos ali. Então, ainda que você não saiba muito, responda ou tente responder o que está sendo pedido e a sua chance será maior de ter uma nota melhor do que tentar responder algo que não foi pedido. Articulação dos argumentos técnicos. Então aqui a gente precisa usar os articuladores do discurso, trazer referências, citações, tudo isso vai ajudar nessa argumentação técnica. Respeitar a estrutura do texto, margens e parágrafos, essa eu já trouxe lá no começo. E uma última, não menos importante, baixe o e-book gratuito com dicas e estratégias para a discursiva da PCSP. Vocês vão achar aqui no link desse vídeo ou no nosso material de apoio. É só procurar aí, vocês vão encontrar esse e-book que vai ajudá-los bastante. Antes da nossa questão inédita, eu gostaria de lembrá-los que a correção ela é comparativa. O que isso significa? O corretor vai ter em mãos o padrão fornecido pela banca e a sua resposta. Ele vai meio que comparando os conceitos, a ordem que foram trazidos. E quanto mais correspondência ele encontrar, maior será a sua nota. Sabendo disso, eu dou esse bizu. Use e abuse das palavras-chave. É difícil definir o que são palavras-chave, mas são termos, são expressões, palavras que fogem de um vocabulário do dia a dia, mas estão muitas vezes ligados a um determinado assunto, a uma determinada área do conhecimento ou a um determinado subtópico. Então, dentro desse assunto, aquelas palavras tendem a se repetir, tá? São palavras mais específicas e geral. E aí, quando você entende o que elas são, fica mais fácil localizá-las, lembrar delas e trazer para dentro do seu texto. Mas para ficar mais palpável, eu trago aqui um exemplo de criminalística. A gente pegou aqui uma aula típica de criminalística em PDF e conseguiu localizar alguns exemplos de palavras-chave: perito, atividade, profissionais, leitura pericial, função, atribuições, agentes públicos, código de ética, laudos periciais, competência, prova, perito oficial e por aí vai. Então veja que são palavras que fogem um pouco aí do vocabulário cotidiano, mas se relacionam bastante com criminalística e, portanto, se repetem. Então, essas palavras, sempre que você lembrar das palavras que o professor usou na videoaula, ou que você leu no PDF ou no livro e que se relaciona
com o tópico pedido na questão, tente trazer essas palavras-chave para dentro do seu texto, porque elas se destacam em meio às outras palavras, aumenta as coincidências com o padrão e certamente vai aumentar a sua nota. Para deixar ainda mais ilustrado aí, né, o que são essas palavras-chave, a gente pegou esse mesmo PDF que eu mencionei de criminalística, né, e colocamos em um software que faz análise de frequência das palavras, para a gente ver quais palavras apareciam com mais frequências, e a gente plotou isso na forma de nuvem de palavras, onde o tamanho da palavra diz respeito, né, à frequência que ela aparece no texto. Então veja que nessa aula apareceu muito médica, perito, artigo, medicina, médico legal, pericial, perícias, ética, atividades, profissionais e por aí vai. Então, só para a gente ter uma ideia também visual, né, do que são essas palavras-chave. Então, a dica é: use e abuse desta estratégia. Pessoal, sem mais demoras, passo a palavra agora para a gente trazer aí para vocês a nossa questão inédita para o seu cargo. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Zeredo. Essa questão é sobre fenômenos cadavéricos. Um corpo deu entrada no Instituto Médico Legal em adiantado estado de putrefação, apresentando mancha esverdeada na pele da fossa ilíaca direita. Sobre esse processo transformativo destrutivo, elabore um texto respondendo os aspectos abaixo. Primeiro aspecto: por que a mancha verde é localizada preferencialmente na fossa ilíaca direita? Segundo aspecto: qual substância é responsável por essa coloração esverdeada e como ela é formada? E o terceiro: após o período cromático, já comentado acima, cite quais são os próximos períodos que seguem na marcha da putrefação e descreva brevemente quais são as suas principais características. Então, a gente, quando já vai lendo o comando da questão, pode ir rabiscando no próprio comando as nossas ideias, o que vem à nossa mente, que a gente vai lembrando, enfim, fazer tipo um brainstorm mesmo, e colocando esses aspectos, anotando, para depois fazer um rascunho, construir a nossa resposta e aí sim passar para a folha definitiva. Então, vamos ver como a gente pode construir a resposta dessa questão. A mancha verde abdominal é localizada preferencialmente na fossa ilíaca direita, devido ao fato de o seco ser o segmento no qual se acumula a maior quantidade de gases e de bactérias, e também ser a porção mais livre, mais dilatada e mais próxima à parede abdominal. Tá perfeito. Aqui já seria a nossa resposta padrão, mas como eu falei para vocês, a gente pode incrementar um pouco para conseguir aí atingir um número de linhas suficiente, porque eu acho complicado fazer 40 linhas, mas é possível, a gente vai ter que colocar um pouco, algumas ideias a mais para incrementar a resposta. Contudo, em casos de afogados, a mancha verde pode aparecer primeiramente no tórax, devido à maior concentração de bactérias no local. Ainda em fetos que não apresentam grande quantidade de bactérias no intestino, esse processo inicia-se em orifícios naturais do corpo, como a boca e os olhos. Perfeito. Vamos para o segundo parágrafo, abordar o segundo comando, que nos pede para definir qual é a substância responsável pela coloração esverdeada e como ela se forma. A substância responsável pela coloração esverdeada é a sulfometilhemoglobina. Sua formação ocorre por meio da reação entre o gás sulfídrico, liberado pelas bactérias, e a hemoglobina, o que produz a sulfometilhemoglobina. Perfeito, deixamos claro já no início do parágrafo, no primeiro período, que a gente já respondeu aí a pergunta, depois a gente vai falar como é formada essa substância. Perfeito, atendemos ao segundo comando. No terceiro parágrafo, a gente tem que falar sobre os períodos que seguem a fase cromática e quais são as características desse período, né? Então, vamos lá. Após a ocorrência do período cromático, só um minuto. Após a ocorrência do período cromático, a marcha da putrefação segue com o segundo período, denominado gasoso ou enfisемatoso.
deixamos claro qual é o período e vamos explicar quais são as características que ocorrem, né, que aparecem nessa fase. Nele surgem bolhas na epiderme de conteúdo líquido hemoglobínico, ocorre a projeção dos olhos e da língua, a distensão do abdômen e a formação da circulação póstuma de Brouardel, que é evidenciada pelo esboço vascular na superfície corporal. Perfeito. Inclusive, isso é questão da prova objetiva, né? Eu gosto muito de perguntar em qual período ocorre ali a formação da circulação póstuma de Brouardel. E aí a gente pode já inserir na nossa resposta para deixar ela completinha. Em seguida, tem-se a fase colicoativa, em que as partes moles reduzem de volume com a desintegração progressiva dos tecidos. O corpo perde sua forma, a epiderme se desprega da derme e surge um grande número de larvas de insetos. Então, durante a fase colicoativa, o que é mais marcante é a grande quantidade de larvas de insetos que acaba se alimentando dos tecidos moles do cadáver. O quarto e último período é o de esqueletização marcado pelos ossos livres, presos apenas por alguns ligamentos. Perfeito, falamos sobre cada um dos períodos, na ordem que ocorre e quais são as características dele. E mais uma estratégia de ouro para você mandar muito bem na prova discursiva da PCSP é: baixe o nosso e-book gratuito, ele vem com várias dicas, estratégias e exemplos retirados aí dos e-books, dos preparatórios completos. Vocês podem baixar o e-book gratuito por meio desse link aqui que eu deixei no material, no material de apoio, nos slides, ou na descrição desse vídeo também vocês vão encontrar o link para esse e-book. E se você chegou até aqui nesse vídeo é porque provavelmente o vídeo está te ajudando, você está extraindo informações importantes. Então eu peço aí para vocês deixem o joinha, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem também esse conteúdo com colegas que possam precisar dessas dicas. E antes de seguirmos para as dicas finais desse vídeo, eu abro aqui um rápido parênteses para mostrar todas as ferramentas que você terá à disposição caso decida se preparar de forma ainda mais efetiva e estratégica conosco para a sua prova discursiva. Olha só, os nossos alunos no preparatório, o que eles têm aqui? Primeiro, o preparatório é específico por cargo, tá? É importante ressaltar isso aqui. Mas o que você vai ter? Tanto em vídeo quanto em e-book. Discussão detalhada dos critérios adotados pela banca VUNESP no seu edital. Estratégia de estruturação dos parágrafos, com vários outros exemplos de como ampliar cada parágrafo. Exemplos de dentro dos conteúdos do edital. O que o corretor da banca VUNESP vai buscar em seu texto para você ficar ligado em como retirar dele a maior nota possível. Aplicação de palavras-chave e conectores lógicos para aumentar sua nota. Isso aqui é muito importante, visto que a correção é comparativa e que os conectores vão ajudar na coesão e na coerência. Isso aqui é mega importante, como conseguir a melhor nota possível quando não se sabe muito sobre o assunto cobrado. Parece, né, vender milagre, mas aconteceu comigo na PCDF, eram 4 questões, uma de fato praticamente não tinha ideia de como responder. Foi obviamente a menor nota entre as 4 discursivas que eu redigi, mas ainda assim, usando essas estratégias que a gente trabalha aqui, eu consegui extrair 70% dessa nota, que unindo com a boa nota das outras 3, ainda me fez alcançar a maior nota na prova discursiva para a minha especialidade, tá? Então é importante também entender o que fazer nessa situação. Dezenas de questões de provas anteriores dos assuntos do seu edital. Tudo isso aqui vai estar no e-book 1 e também, né, na videoaula 1. Já o e-book 2, ele se concentra a trazer dezenas de questões inéditas para cada cargo. E na videoaula 2 a gente também trabalha, né, a resolução de algumas dessas questões.
E aí, pessoal, a parte das questões inéditas, é importante destacar que elas são questões em cima de apostas dos nossos professores de cada área, de cada especialidade, de apostas do que pode aparecer no dia da prova. Sendo assim, veja bem, você pode se deparar com um tema muito parecido com o que você trabalhou aqui com a gente. Se isso acontecer, você vai estar muito à frente dos seus concorrentes. Por quê? Você já vai ter feito uma resposta para essa questão, para esse tema, vai lembrar dos seus argumentos, vai lembrar dos argumentos do professor, certamente você terá grandes chances de até gabaritar essa questão. E aí, pessoal, para quem quiser aproveitar, para se preparar com a gente está com 20% de desconto até o dia 7 de outubro, sai 3 vezes de 66 aqui, então vai sair menos de R$200, tudo isso, né, que eu listei aqui para vocês. Pessoal, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, aproveitado aí a questão proposta para vocês treinarem, entenderem essa dinâmica. E lembro também, se você ainda não assistiu, que a gente tem um vídeo um pouco mais completo em termos de estratégias de estruturação de texto para você alcançar a nota 10 na prova discursiva aqui no canal da Científica. Deve ter algum card, ou você busca aqui no canal da Científica, você vai encontrar. Deixo aqui também, pessoal, os meus contatos pessoais, segue lá pelo Insta, Telegram, YouTube, a gente passa várias dicas, segue também a Científica no Insta e aqui pelo YouTube, beleza, pessoal? Agradeço a atenção e a gente se vê em uma próxima oportunidade.